Com Lula, rendimento médio dos brasileiros chega a R$ 3.057, recorde desde 2012. Por Mariana Tocarnia, repórter da Agência Brasil, o rendimento médio real dos brasileiros chegou a R$ 3.057 em 2024, o maior valor registrado desde 2012. Esses rendimentos vêm do trabalho, de programas sociais, aposentadoria, pensões ou outras fontes, como aluguéis, aplicações financeiras e bolsas de estudo. O valor superou o recorde registrado até então, quando a média dos rendimentos dos brasileiros era R$ 2.974. Além disso, representa um aumento de 2,9% em relação a 2023, quando o rendimento médio da população foi R$ 2.971 e um aumento de 3,3% em relação aos R$ 2.948 registrados em 2019, antes da pandemia. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgada nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A pesquisa investiga, regularmente, informações sobre os rendimentos provenientes de todos os trabalhos e de outras fontes das pessoas residentes no Brasil. Além de aumentar o rendimento médio real, ou seja, descontada a inflação do período, o Brasil também aumentou a parcela da população que possui algum rendimento. De acordo com a PNAD, do total de pessoas residentes no Brasil em 2024, 66,1%, equivalente a 143,4 milhões, tinham alguma renda. Em 2023, esse percentual era 64,9%. De acordo com o analista do IBGE, Gustavo Fontes, o aumento do rendimento médio no Brasil foi puxado principalmente pelo trabalho. Apesar de programas sociais do governo importantes terem também contribuído para esse crescimento, o rendimento do trabalho em 2024 foi bastante importante no crescimento do rendimento de todas as fontes. A pesquisa traz também o rendimento mensal real domiciliar per capita, ou seja, o rendimento dividido por todas as pessoas da residência, incluindo os que não possuem nenhum rendimento. Esse valor também foi, em 2024, o maior da série histórica, R$ 2.020, e significa aumento de 4,7% em relação a 2023. Em relação a 2012, ano inicial da série histórica, quando esse rendimento era R$ 1.696, a elevação foi de 19,1%. Os rendimentos provenientes do trabalho representam 74,9% do total do rendimento domiciliar e as demais fontes de renda, 25,1%. Fontes de rendimento. Em 2024, aumentou tanto o valor do rendimento recebido pelo trabalho, quanto o número de pessoas trabalhando. Segundo a PNAD, 47% da população de 14 anos ou mais tinham algum rendimento frequente por trabalho. Essa porcentagem equivale a 101,9 milhões de pessoas e é a maior da série histórica. Em 2024, cresceu um ponto percentual em relação a 2023, quando 46% possuíam rendimentos por trabalho. O valor médio recebido pelo trabalho também bateu o recorde da série histórica, chegando a uma média de R$ 3.225. O recorde anterior foi registrado em 2020, com uma média de R$ 3.160. Além do rendimento por trabalho, a pesquisa mostra que item 13,5% da população tem rendimento de aposentadoria e pensão, com uma média de R$ 2.520. Item 9,2% de programas sociais do governo, recebendo, em média, R$ 771. Item 2,2% de pensão alimentícia, doação e mesada, com uma média de R$ 836. Item 1,8% de aluguel e arrendamento, com média de R$ 2.159. E item 1,6% possuem outros rendimentos de R$ 2.135, em média. Embora corresponda à menor fatia dos rendimentos, em 2024, a categoria Outros Rendimentos foi a que apresentou o maior aumento em relação a 2023, de 12%. A categoria engloba, por exemplo, seguro-desemprego e seguro-defeso, rentabilidade de aplicações financeiras, bolsas de estudos, direitos autorais e exploração de patentes. Recorde: todos esses rendimentos, juntos, somaram uma massa de rendimento médio mensal real domiciliar per capita de R$ 438,3 bilhões em 2024, em todo o país. Este é o maior valor desde 2012.
O aumento foi de 5,4% em relação a 2023, 415,7 bilhões de reais. Em relação a 2019, último ano antes da pandemia, a alta foi de 15%, 381,1 bilhões de reais. Fontes reforça que grande parte desse aumento se deve ao trabalho. Para se ter ideia, da massa total de 438,3 bilhões de reais mensais, 328,6 bilhões de reais são referentes aos rendimentos de todos os trabalhos. No primeiro ano da pandemia, a gente tinha tido uma queda da massa de rendimento importante, porque houve uma queda importante da população ocupada. Em 2021, a população ocupada começa a se recuperar, mas há uma queda importante do rendimento médio do trabalho, explica. Em 2024, esses dois fatores, tanto o aumento do rendimento médio do trabalho, quanto da população ocupada com rendimento, levaram ao crescimento da massa de rendimento, atingindo o maior valor da série histórica. Rendimentos nas regiões. De acordo com a PNAD, a região Sudeste apresentou a maior massa de rendimento do Brasil, com 217,4 bilhões de reais, o que corresponde a quase metade, 49,6% da massa total. Já as regiões Sul, com 77,3 bilhões de reais, e Nordeste, com 76,9 bilhões de reais, respondem juntas por um pouco mais de um terço da massa do país. As regiões Centro-Oeste, com 40 bilhões de reais, e Norte, com 26,7 bilhões de reais, as menos populosas, são responsáveis pelo equivalente a 9,1% e 6,1% do total do país. Entre 2023 e 2024, todas as regiões apresentaram aumento na massa de rendimento domiciliar per capita. De acordo com a pesquisa, as regiões Nordeste e Sul se destacaram, com aumentos respectivos de 11,1% e 11,9%. Nas outras regiões, o crescimento no ano variou de 2,3% no Sudeste e 3,1% no Norte. Mais notícias. Entenda por que governo brasileiro não classifica PCC como terrorista. História da CNN. Em reunião com representantes do governo Donald Trump na terça-feira, 6, técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmaram que, para o Brasil, facções como o Comando Vermelho, CV, e o Primeiro Comando da Capital, PCC, não podem ser classificadas pela legislação do país como organizações terroristas e sim como grupos criminosos. Os americanos participam nesta semana de uma série de reuniões na capital federal. Uma das pautas é o enfrentamento a organizações criminosas e terroristas, além de acordos de cooperação internacional entre os países. Em Washington, a gestão Trump tem buscado enquadrar grupos criminosos latino-americanos em atividades que, de acordo com a legislação local, podem ser associadas ao terrorismo. Isso ocorre, por exemplo, com a venezuelana Trem de Araguá. O que diz a legislação brasileira? De acordo com a Lei Antiterrorismo, Lei N. 13.260/2016, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. São atos de terrorismo: usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. Uma organização é classificada como terrorista, segundo a lei brasileira, por realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito, recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade,
fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta lei. Com informações de Letícia Martins, Jussara Soares e Vinícius. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até o próximo vídeo.